Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. Hoje vamos falar sobre um mistério bem interessante e bem curioso. Vocês já ouviram falar da máquina de Antikythera? Pois é, esse é o tema de hoje. Roda a vinheta! Bom, gente, este mecanismo que eu vou contar um pouquinho sobre essa história é algo bem curioso e até hoje foi quase que desvendado. Justamente por todo o mistério que envolve ele, as incríveis teorias das conspirações, né? Que acabam interferindo neste incrível material que poucos até hoje conseguiram traduzir. Que é essa incrível máquina Antikythera. Pois, para quem não sabe, ele é considerado como um dos primeiros computadores analógicos, né? Pois, se a gente for analisar toda a história dos computadores convencionais, neste período muitos deles eram feitos com engrenagens, pois não existia qualquer tipo de sistema de circuito integrado. Então, muitas das informações que esses tipos de computadores tinham, eles eram feitos com engrenagens. Então, imagine o tamanho do trabalho para fazer um tipo de computador assim. E o mais interessante é que esse suposto objeto, ele conseguia descrever algumas informações com uma incrível riqueza de detalhes e de exatidão. Pois ele era usado para prever posições astronômicas e até mesmo alguns eclipses. E também servia como uma espécie de calendário de astrologia. E como ele foi encontrado na Grécia, né, ele tinha a incrível capacidade de calcular todo o período dos jogos atléticos, que eram teoricamente que parecidos, né? Pois muitas pessoas eles não tinham capacidade de prever todo o tempo e as estações do ano. Então muitos deles utilizavam como recursos o Sol e a Lua. Então, para que vocês saibam que este mecanismo original ele está exposto em um museu chamado Museu Arqueológico Nacional de Atenas, que fica na Grécia. E ele está acompanhado de uma réplica que muitos cientistas tentaram fazer igual, mas não conseguiram fazer ela funcionar. Existe também uma outra réplica que está no Museu Americano do Computador, que fica em Montana, nos Estados Unidos, né? Que lá você vai ver muitas peças bem curiosas referente a computadores antigos e como iniciou a era da informação. Bom, eu vou colocar um pequeno vídeo sobre esta incrível peça para que vocês vejam. Antikythera, o computador de 2000 anos atrás, que evidencia uma terra estacionária. Hoje vamos olhar para a antiguidade, através de um computador analógico avançadíssimo. O Antikythera é uma peça importante para mostrar como as culturas antigas tinham um alto nível de tecnologia. Esse complexo dispositivo foi utilizado na Grécia Antiga. Os restos do artefato foram datados de 87 a.C. e foram resgatados em 1901 por mergulhadores, a profundidade de aproximadamente 43 metros na costa da ilha grega de Kythera e da ilha de Creta no mar Egeu. Ele era usado para prever posições astronômicas, os movimentos do Sol, as fases da Lua, marcar as posições da órbita irregular da Lua, eclipses solares e lunares, calendário ciclometônico, movimento das constelações do Zodíaco e das estrelas errantes, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. O mecanismo original está exposto na coleção de bronze do Museu Arqueológico Nacional de Atenas, acompanhado de uma réplica. Ele é composto de pelo menos 37 engrenagens de bronze. Uma equipe liderada por Mike Edmonds e Tony Freed, da Universidade de Cardiff, usou tomografia computadorizada e escaneamento de superfície de alta resolução para imagens e leu as inscrições da máquina. O mecanismo de Antikythera aponta para uma terra estacionária. Depois de ser encontrado após muitos anos, ninguém conseguia decodificar as engrenagens e colocá-las para funcionar corretamente. Mesmo com raio-x e estudos de mais de 30 anos, o mecanismo permanecia um mistério. Engenheiros e físicos tentaram resolver esse problema e não obtiveram sucesso, pois a premissa de querer utilizá-lo para a metodologia heliocêntrica não colaborava em nada para o dispositivo. Então, para que vocês saibam, estes restos eles foram datados de 87 a.C. Então, teoricamente, ele possui mais de 2000 anos. E ele acabou sendo resgatado no ano de 1901, ou seja, há mais de 100 anos. E durante todo este período, vários mergulhadores que adentraram o mar grego, eles encontraram muitas peças, dentre elas algumas de bronze. Pois a profundidade dessa costa grega estava em torno de 43 metros, então eles conseguiram retirar muitos materiais bem antigos durante este período. E eles estavam procurando nesta região que era da ilha de Antikythera, por isso que eles chamaram este objeto de Antikythera. Então, no dia 17 de maio de 1902, um arqueólogo chamado Spiriton Stays, ele começou a verificar todas essas peças que foram resgatadas do mar.
E ele notou que esta pequena peça tinha uma espécie de engrenagens e ele acabou achando bem curioso este fato e como ela foi montada. Pois como esta suposta máquina estava há muitos anos ali, ela estava teoricamente corroída, tinha alguns crustáceos grudados ali. E depois de tanto tempo, como a peça era de bronze, o que acontece? Ela estava teoricamente como se fosse esverdeada, né? O bronze é parecido como se fosse o cobre, mas quando ele tem uma determinada corrosão, a consequência é que ele fique teoricamente verde. Pois trata-se de uma pequena ação química, de acordo com o tempo, né? Ele vai acabando se desgastando. Só que depois dessas expedições, todo o material que foi coletado foi dado muito mais importância às relíquias antigas do que esta peça. Aí depois de fazerem algumas análises, eles viram que aquilo ali também tinha uma importância incrível para a história. Pois esse mecanismo ele acabou sendo examinado no ano de 1902 e ele possuía algumas outras peças que faziam parte deste conjunto. E como haviam vários pedaços, eles não tinham a menor noção de como aquilo ali poderia ser montado, e muito menos como ele funcionaria. Pois existiam algumas rodas dentadas de diferentes tamanhos, e não tinha uma lógica adequada para tentar explicar como aquilo ali funcionava. Pois para o cientista, aquilo ali tratava-se basicamente de um pequeno relógio, mas naquele período, muito menos na Grécia Antiga, não existia qualquer tipo de invenção relacionada ao sistema analógico de relógio, pois os relógios mecânicos eles só foram usados amplamente muitos anos depois. Bom, a partir daí, muitos cientistas tentaram analisar todo este material, fizeram inúmeras análises, né, para tentar descrever como o sistema de engrenagens funcionaria. E após eles fazerem muitas análises, eles verificaram que aquilo ali tratava-se de um sistema de medição astronômica. E que era altamente complexo para a época, pois ele datava-se de mais de 2000 anos. Então imagine você conseguir prever algumas estações do ano, fazer medições astronômicas com esse tipo de instrumento, né? Então, após inúmeros estudos, alguns cientistas que fizeram análise deste material, eles publicaram, né, todos os seus estudos em algumas revistas científicas, como a Scientific American. E alguns dados que eles obtiveram desta máquina, eles acabaram tendo algumas semelhanças bem interessantes. Pois muitas das informações que foram coletadas, elas estavam teoricamente iguais à dos cientistas chamado Galileu Galilei. E por incrível que pareça, essas semelhanças elas vão muito além das coincidências. Pois muitos acabaram levando a crer que o próprio Galilei valeu-se desta máquina para fazer de alguns dos seus experimentos e dos seus cálculos matemáticos. Então, alguns dos cientistas que fizeram a análise deste mecanismo, eles tentaram descobrir quem que foi o responsável pela construção desta máquina de Anticítera. Pois todas essas engrenagens, elas teriam uma função específica, mas eles não conseguiriam prever o que ela faria. E a partir do ano de 2006, um astrônomo grego, ele fez uma publicação bem interessante. Um senhor chamado Xenofon das Musas, ele publicou um artigo sobre o seguinte: de que este artefato encontrado tratava-se de um dos primeiros computadores já feitos pela humanidade, e que ele tinha capacidade de fazer cálculos incríveis, pois este mecanismo de Anticítera ele tinha capacidade de fazer cálculos astronômicos e de determinar a posição dos planetas. Então, mesmo este suposto equipamento ter sido realizado em inúmeras réplicas, ninguém conseguiu fazer ele funcionar convencionalmente. Bom, eu vou colocar algumas fotos do mecanismo de Anticítera para que vocês vejam. Só que algo interessante acabou acontecendo em 2010, pois foi feita uma reconstrução desse mecanismo com sucesso e ele estava plenamente funcional com recursos do Lego. Pois um engenheiro de programação da empresa Apple, ele acabou fazendo o seguinte: o senhor chamado Andrew Carroll, ele acabou confirmando com extrema precisão as duas órbitas solares de aproximação da Terra, utilizando este mecanismo. Então olha a capacidade incrível
das pessoas da antiguidade conseguir fazer algo incrível como esse, né? Que é realizar cálculos de uma maneira utilizando mecanismos. Uma vez que ele usou as coordenadas para Marte e outros sistemas de engrenagens para outros planetas, tudo entrou em funcionamento sincronizado e perfeito. O mecanismo de Antikythera ganhou vida. Outra parte surpreendente para o mecanismo de Antikythera é que ele desmonta o argumento usado por muitos seguidores da NASA, dizendo que Terra plana não pode ser real, porque a NASA prevê eclipses. Porém, eles se esquecem que os ciclos Saros vêm desde os Sumérios, que possuíam uma cosmologia planista, e o mecanismo de Antikythera usava coordenadas geocêntricas para prever eclipses com incrível precisão. A revista Nature referiu-o assim: o antigo mecanismo de Antikythera não apenas desafia nossas suposições sobre o progresso da tecnologia ao longo das eras, ele nos dá novos esclarecimentos sobre a própria história. Pois é, gente, um mecanismo bem complexo. Até hoje ele é uma grande incógnita para a humanidade, né? Pois nunca ninguém conseguiu descrever quem que teve a incrível capacidade de construir esse tipo de equipamento, pois é algo muito avançado para aquela época, né? Pois já imaginou, tudo era feito na mão. Todos os tipos de cálculo, tudo relacionado a esses tipos de evolução científica era feitos na mão, utilizando alguns tipos de experimentos através da observação. Então olha a capacidade incrível do ser humano, né? Às vezes nós não temos todo o aparato tecnológico necessário para tentar identificar como é que foi feito aquilo no passado, né? Olha que incrível! Bom, gente, um vídeo bem rápido, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, clique em gostei para ajudar a divulgação do nosso canal. Essa semana estamos chegando nos 9.000 inscritos. Assim que chegarmos nos 10.000, eu prometo fazer uma live com todos os inscritos, né? Para desmistificar algumas informações, trocar algumas ideias, pegar opiniões para fazer vídeos nos próximos canal, beleza? Nos próximos vídeos, beleza? E se você gostou, sempre dê uma joinha, né? Nos acompanhando, se você tem opinião, coloque nos comentários. Siga-nos também no nosso próximo canal aí. Eu tenho um novo canal paralelo chamado Conselhos do Papai. Então eu estou iniciando agora este canal, colocando alguns vídeos e espero que vocês também nos acompanhem, né? Que eu pretendo sempre estar postando vídeo lá e alguns vídeos aqui também, beleza? Então obrigado, galera, até a próxima, valeu!